gravar. Por favor, me lembrem de sempre que iniciemos a aula, que eu lance a gravação. Bom, esta aula, como é de se esperar, né? Começamos um pouquinho mais tarde, em função de toda a nossa conversa. Vetores. O que é um vetor? O conceito clássico de vetor está associado à nossa vivência espacial e montamos as paredinhas de um laboratório, colocamos uma origem, lançamos uma setinha aqui, chamamos isso de vetor V. E ninguém vai se surpreender quando a esse vetor V, falamos uma direção e tamanho, e falamos sobre dimensão, né? Então, nesse desenho que nós estamos colocando, todo mundo também vai coincidir que estamos falando de um vetor em dimensão 3. E podemos desenhar um outro camarada aqui, que chamamos o vetor U, e montamos uma operação que é a soma de U mais V, para gerar um vetor que vamos chamar de W. Assim como também podemos tomar esse vetor V e multiplicar ele por um coeficiente escalar alfa, alfa U igual a um vetor Q, por exemplo. Então, o que nós estamos fazendo é pegar esse V e multiplicar por um coeficiente alfa para ter aqui alguém que chamamos de alfa V. Essas duas operações, a operação de soma e a operação de multiplicação por um escalar, são as duas grandes operações que definem um conjunto. O conjunto, o chamado espaço vetorial de vetores, neste caso, de dimensão 3. Só que, como observam da minha fala, uma série de conceitos foram colocados ali na minha expressão que vamos olhar com um certo detalhamento. Agora, o desenho que eu coloquei aqui, propositalmente, falou de um vetor na sua descrição clássica, aquilo que nós enxergamos sempre com uma setinha apontando para um determinado lugar. Isso descreve o que é um vetor? A resposta é não. É difícil definir um vetor, porque, na verdade, a palavra vetor procurou abstrair esse conceito, e o que mais corretamente se pode falar, que vetor é uma entidade que eu posso atribuir algum tipo de significado a posteriori. O que mais interessa não é o que ele é, sino quais são as propriedades que ele tem. Por exemplo, talvez venha a surpreender, mas assim como isto que nós temos desenhado no quadro é um vetor, e todo mundo conhece ele, eu poderia também tomar, por exemplo, uma função aqui, onde temos x, e aqui temos uma função que vamos chamar de f. Aliás, nem vou colocar o que temos aqui nesta orientação, porque aqui eu vou desenhar uma curva que vai estar definida entre um intervalo 0 e um intervalo L. Ou seja, aqui são as funções contínuas dentro do intervalo entre 0 e L. E esta aqui vai ser uma função que eu vou chamar de f. Assim como também posso criar uma outra função aqui que vamos chamar de g. Aí, para cada uma dessas funções, eu posso criar uma operação soma. Então, vou dizer que a fgh de x é igual ao valor de f de x mais g de x. Então, assim como defini uma soma aqui, posso definir uma soma aqui. E posso definir também a multiplicação por um escalar, de maneira tal que uma função w de x seja igual a beta vezes a função f de x. E essas duas funções estão perfeitamente definidas.
e posso criar uma miríada de outras funções apenas com essas duas operações sobre duas funções previamente definidas. Então, percebam que não é muito distante estas duas operações destas duas, embora eles estão tratando com entidades diferentes, que são expressas de maneira distinta. Uma aquela setinha clássica, outra é uma função. Não vai surpreender quando podemos atribuir a propriedade de vetores tanto a este V que está aqui, quanto a este G que está aqui. Do ponto de vista algébrico, eles são vetores. Então, aí vem a dúvida. O que caracteriza um vetor? O que define? Quem é um vetor? A resposta é um tanto decepcionante. Não sei. É o que você quiser que seja. Basta que ele tenha propriedades que o caracterizem como tal. Então, eu me lembro no início do curso de engenharia mecânica, quando na primeira aula de álgebra, um camarada veio me contar de que o que era um vetor. Não, ele não definiu o que era um vetor, definiu o que era um espaço vetorial. Ou seja, ele estava tentando definir o que era o conjunto, qual é a caixa, e eu digo, vou chamar de vetor tudo que estiver dentro dessa caixa que tiver um conjunto de propriedades. Pois eu não consegui entender isso, levei a entender isso muito tempo depois. O conceito de vetor está definido pelas propriedades que ele tem e não por quem necessariamente ele é. É isso que nós vamos a buscar agora. Em particular, depois, nós tomaremos um conjunto específico dessas entidades, que são aquelas que nós vamos trabalhar com maior frequência. Mas é importante, né, esta descrição que acaba de fazer aqui, ou pelo menos que estou tentando abrir a visão, e dizer, ok, eu não vou definir o que é um vetor em particular, mas eu vou definir o que significa um espaço vetorial, isto é, a caixa onde ali dentro tem entidades que têm um conjunto de propriedades que vamos ver a seguir. Então vamos falar, a definição que eu quero colocar aqui é o que é um espaço vetorial. Muitas vezes colocado aqui sobre... Ele é um conjunto de quê? De coisas, entidades algébricas. Essas entidades algébricas vão ser chamadas de vetores, né? Essas entidades algébricas chamadas de vetores com dois ou com duas operações entre eles. A primeira é a soma, o que significa que dado um vetor A mais um vetor B, eu posso criar um vetor C. Como que é essa soma? Bom, depende. Se esse vetor era aquele a setinha, nós teremos uma regrinha chamada regra do paralelogramo para efetivar essa soma. Se estamos falando de funções, teremos outra regra. Então, a soma está associada a que entidade estamos trabalhando ali dentro. Mas tem que ter uma soma. Tem que saber somar coisas ali dentro. E teremos também a multiplicação por um escalar, no sentido que posso definir um sujeito beta vezes um A para gerar um vetor D. Né? Onde beta é um número que está nos reais, qualquer número real. E aí é que vem as propriedades, digamos assim, o selo de qualidade dessas entidades. O que eu posso dizer para o cara ganhar o título de vetor? Ele tem que ter um conjunto de propriedades que eu vou listar aqui. Né? Essas propriedades vão ser conhecidas como axiomas. A primeira, vou colocar aqui, associatividade. E ele me diz que um vetor U mais um vetor V mais um vetor C, eu posso juntar estes dois primeiros para criar um segundo vetor e depois fazer a soma com o primeiro. Eu deveria sempre colocar o tiozinho aqui embaixo, né, para notar que ele não é um número e sim uma entidade algébrica que chamamos de vetor. No caso de um livro, vocês vão notar que quando o cara está trabalhando com uma entidade chamada vetor, seja lá o que aquilo significa, que ele coloca normalmente como negrito e letra minúscula. Tá?
Esse é o formato clássico que você encontra em todos os livros que eu indiquei. E a maioria deles é assim, né? Mas aqui não tenho como colocar negrito, né? Então, teremos que conviver com isso. E o chamado associatividade é de que essa soma que está aqui, eu poderia tomá-la também como fazer primeiro U mais V, e o resultado somá-lo com C. Então, se a operação de soma permite isso, beleza. Está dentro. Segundo, comutatividade. Ele me diz que U mais V também dá o mesmo resultado que V mais U. Claro. Quem já lidou com vetores sabe que isso funciona. Aqueles vetores clássicos que nós estamos falando da setinha, né? 3. O vetor zero. Né? Existe um camarada que chamamos de zero vetor, que somado com um vetor arbitrário A, o resultado é o próprio A. E também, como veja que eu somo alguém, somo um camarada que chamo zero a alguém, e o resultado é aquele alguém, então muitas vezes é chamado de vetor de identidade na soma. Mas, para não complicar, chamemos de vetor zero. Né? O vetor inverso, né? Se existe um A, então necessariamente terá que existir um outro cara chamado menos A. De maneira tal que quando soma um com o outro, segundo a regra da soma, o resultado dá o vetor zero. Propriedades com um escalar, que de alguma forma repete aquilo que nós vimos em cima, mas agora multiplicando um escalar, no sentido que eu vou colocar aqui tudo meio junto, um alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Né? Um alfa mais beta como escalares, né? Operando sobre um vetor U é igual a alfa U mais beta U. Há outro associado à associatividade com escalar, também vou colocar aqui no negrito da mesma forma, alfa vezes beta U é igual a alfa beta operando com U. Também. E o escalar zero e unidade, que era o número 1 e o número 0, ou seja, com isto estamos querendo dizer que 1 vezes U é o próprio U, e que 0 vezes U é o próprio vetor 0. Vejam, todo mundo aqui já está careca de saber que quando estamos trabalhando com esse famoso vetorzinho, né, em 3D, e fazendo as operações de soma e multiplicação por um escalar, esses vetorzinhos satisfazem todas essas propriedades que acabamos de listar aqui. Não é surpresa, nem precisamos fazer a demonstração formal de cada uma delas. Mas o que eu queria ressaltar ao colocar formalmente essas propriedades é que o que define um vetor é a enunciação das propriedades do conjunto que o contém. Por isso que dá um certo... Eu, como engenheiro, pelo menos a primeira vez, você quer aquela coisa concreta, que aí você quer olhar para ele. Só que ninguém viu um vetor na vida, né? Porque aquilo é uma abstração. Então, a forma realmente possível de definir um vetor é definir a caixa que contém essas entidades com as suas propriedades dos caras que estão ali dentro, através destas definições aqui. Agora veremos que a aplicação sistemática destas propriedades me permitirá criar um conjunto, diferentes caixas, com coisas diferentes lá de dentro, mas todas terão que seguir a regrinha do que define um espaço vetorial. Aí poderíamos falar de coisas interessantes e úteis para nós, como dimensão do espaço, dependência linear, independência linear, base, e todas essas propriedades que surgem a partir de definir este espaço vetorial que está aqui colocado. A partir daqui, vamos fazer um conjunto de... um pouco lembrar, um pouco definir de volta, porque todas estas questões, obviamente, que já foram vistas por vocês em algum momento. Pode ter sido há muito tempo e agora estamos recuperando. Então, aproveitamos a viagem.
Quando dizemos que um conjunto de vetores é linearmente independente. Então, aqui vem a definição, né? Dado um conjunto de vetores V1, V2, V3, e vamos ali até Vm, né? De vetores em V, vamos usar essa notação, né? V é a caixinha, esse é o conjunto, capturamos ali M vetorzinhos, e eu, para lembrar, teria que colocar isso que está aqui embaixo, né? E aqui, linearmente independente, então esses M vetores em um conjunto linearmente independente, de ordem M, se quando faço somatória de I igual a 1 até M, de alfa I vezes VI, para conseguir o número, o vetor zero, a única forma possível de conseguir isso é fazendo que alfa 1 é igual a alfa 2, igual a alfa 3, igual a alfa M igual a zero. Ou seja, cada um desses coeficientes tem que ser nulo. Se algum deles pode ser não nulo, então porque esse conjunto não é linearmente independente. Vocês já sabiam disso. Quando dizemos que esse conjunto é um espaço, ou forma um espaço n-dimensional, então, eu vou até colocar aqui, digo que o conjunto, o espaço vetorial V é n-dimensional, tá? Se existe ao menos n vetores linearmente independentes e não existe nenhum conjunto. E não posso agregar isso, colocar um a mais, porque acabou. Já passou a ser linearmente dependente. Então, o que caracteriza a dimensão daquele conjunto está associado ao número máximo de vetores linearmente independentes que eu posso introduzir ali dentro. Aliás, que posso achar ali dentro. Então, está claro que aquela setinha que nós temos, né, no espaço está associada à nossa analogia geométrica, né, de dimensão 3, porque sempre que podemos encontrar nesse, digamos, dessa caixa de vetores geométricos dados por setinhas, o máximo que conseguimos capturar são 3 vetorzinhos linearmente independentes dentro dele para poder montar por composição aquela setinha branca que estou mostrando aqui na tela. Mais do que isso não podemos. Então, desse espaço é de dimensão 3, porque no máximo eu tenho 3 vetores linearmente independentes. Mais do que isso não tem. Essa é basicamente a definição. Isso me abre digamos assim, essa definição abre lugar para uma outra definição, quase como conclusão, que é a definição de base. A base desse espaço vetorial, né, está associado a seguinte expressão: qualquer. Então, se o camarada tem uma dimensão finita, aquele, por exemplo, 3, qualquer conjunto de vetores linearmente independentes dentro desse conjunto configurará o que chamamos de base. Que característica tem ela? Que com esses 3 eu consigo recuperar todos os vetores do espaço vetorial n-dimensional. Observem que esse número n que coloquei ali não foi limitado a um número finito. N pode ser infinito. Por exemplo, aquele conjunto que eu apresentei no início, e isto vou ir sem justificativas, de funções contínuas no intervalo 0L, eu posso criar infinitas funções, mas ele é muito maior do que apenas infinitas funções, porque aqui no espaço tridimensional também posso ter infinitos vetores. Eu digo que naquele caso, a dimensão do espaço é infinito, porque a base para poder representar um vetor é de dimensão infinita. Uma forma de entender isso é, imaginemos uma função e pensemos em série de Fourier. A série de Fourier exigia um conjunto de termos que até o infinito para poder fazer a descrição de qualquer função
periódica dentro do intervalo do período. Então, se eu tomar uma função periódica arbitrária ali dentro, para poder capturar essa função, tinha que fazer uma somatória de infinitos termos. Cada um desses termos configurava uma base. E o número do coeficiente que eu tinha que multiplicar ali era infinito. Então, esse cara é grande mesmo. Nós, em princípio, não vamos ter que lidar nesta nossa álgebra com essas entidades de dimensão infinita. Mais ou menos. Mas depois já iremos discutindo isso. Em princípio, nós vamos trabalhar com entidades de dimensão infinita, e em particular com n igual a 3. Que com isso representaremos aqueles vetorzinhos que têm uma analogia com o nosso mundo geométrico. Então, falamos de vetores tridimensionais. E conseguiremos estabelecer uma relação 1 a 1 com essa nossa geometria que nós visualizamos. E a partir dali, então, podemos fazer uma definição do que é chamado de espaço vetorial euclidiano. E esse indivíduo, aqui às vezes é mais uma questão de dar nome aos bois, né? Mas na definição deste espaço vetorial euclidiano aparece uma operação nova que é extremamente utilizada em toda a nossa viagem em mecânica do contínuo, que é o produto interno entre vetores. Então, o que é esse espaço euclidiano, vetorial euclidiano? É basicamente aquele que nós vimos, que era um espaço, mas agregamos, digamos assim, uma espécie de upgrade desse conjunto. Esse conjunto, além de ser uma caixa que tem essas coisas todas ali dentro, essas coisas todas entre si tem que ter uma operação nova, que é a chamada de produto interno, o scalar product, também conhecido, produto escalar, produto interno, que todo mundo já conhece também, né? Mas em termos abstratos, basicamente esse tal produto interno é uma operação que, dado um vetor U e um vetor V, eu faço alguma coisa entre eles que o resultado disto é um escalar alfa. A notação varia nos livros. Por exemplo, quando eu utilizo vetores que são funções, uso frequentemente essa notação que acabei de fazer. Quando utilizamos vetorzinhos, que são aqueles típicos, né, das setinhas associadas à nossa visão geométrica, a notação mais usual é esta outra que está aqui, que é mais conhecida provavelmente por vocês. Um pontinho no meio. E esse produto vetorial tem que ter propriedades. Uma é conhecida como simetria. Você vai dizer, essa palavra é tanta pompa para tão pouca coisa. A simetria é aquela operação que digo que U, produto interno com V, é a mesma coisa que V, produto interno com U. Parece simples, mas nem sempre, ok? Então, se o que eu defini como produto tem essa característica, ele está satisfazendo essa propriedade. A outra é conhecida como linearidade. E isso significa que nós podemos fazer a seguinte expressão. Então, um alfa U mais um beta V, tudo. Agora vamos fazer assim. Produto interno com W. Vejam o que estou fazendo. Fazendo a composição de um vetor como alfa U mais beta V, e esse resultado, produto interno com W, né? com um novo vetorzinho W. Bom, eu digo que a operação está bem definida. Se isso que temos aqui à esquerda da igualdade é a mesma coisa que alfa U produto interno com V, mais um beta, perdão, aqui está errado, U com W, né? Vocês já devem ter percebido, mas agora o beta, óbvio, entre V e W. Então, se eu posso abrir isto dessa forma, então temos a operação de linearidade desse produto interno bem definido. E a terceira propriedade que nós queremos, porque isso também dá uma série de aspectos positivos, e até o próprio nome leva, chama-se positividade.
E ela medir respeito ao seguinte: quando eu faço o produto interno de U, produto interno com U, que me dá um número, esse número tem que ser maior ou igual do que zero. E, em particular, U.U é igual a um número zero se e só se U é o próprio vetor zero. Essa última propriedade do produto interno é muito bacana porque ela me permite calcular o tamanho das coisas. Não? Ela é extremamente importante porque quando estou trabalhando com uma entidade algébrica e eu quero saber o tamanho, o que eu faço? Eu faço o produto interno dele com ele mesmo. Ele me dá uma grandeza. Essa grandeza só pode ser positiva. Então, isso define o que se chama uma norma, uma medida. Né? Como posso calcular uma norma do vetor U? O tamanho, alguma medida desse vetor. Faça o produto interno de U, ele com ele mesmo. E, às vezes, né, tem diferentes normas, mas isto é uma norma, calcule a raiz quadrada dele. Essa é chamada norma euclidiana desse vetor. E, obviamente, como esse número é sempre maior ou igual que zero, a raiz quadrada pode ser tomada sem risco de tomar um imaginário na cabeça. Né? Porque o número sempre é maior do que zero. Exemplo, vamos colocar aqui, exemplo. E aí o que acontece? Aí se abre nossa geometria na nossa frente. Por quê? Porque qualquer coisa que possa ser de dimensão 3 poderá ser sempre representada geometricamente como nossa setinha. Nós temos dispositivos transdutores físicos, fisiológicos, que conseguem ver o vetor, conseguem ver, entre aspas. Né? A gente vê a setinha, a gente vê a caneta, não vê o vetor. Mas estabelecemos uma relação intuitiva de analogia entre a canetinha e o conceito algébrico abstrato. Porque automaticamente estamos vendo as dimensões, né? A gente não tem nem que precisar falar muito de explicação, nós vivemos em 3D, então é natural nossa percepção desse espaço algébrico tridimensional, porque nós estabelecemos uma correlação imediata com nossa percepção física. E aí, entre aspas, vemos, né, o vetor, a dimensão dele, inclusive o conceito de tamanho de norma. Quando nós fazemos o processo de produto interno dele com ele mesmo, algebricamente, estamos definindo, né, o produto interno nesse espaço onde dizemos que o produto interno com o... Vamos lá. Quando nós dizemos um vetor U e um vetor V, definimos que o produto de U vezes V, nesse espaço vetorial, estará dado pela norma de U vezes o tamanho do vetor V, vezes o cosseno do ângulo, vamos chamar de cosseno de θ, né? O cosseno do ângulo que existe entre um vetor e outro vetor. Então, aqui nós tínhamos um vetor, o vetorzinho U, o vetorzinho V, existe um ângulo geométrico entre esses dois, chamamos de θ, e nesse espaço vetorial, o tamanho do vetor U, o tamanho do vetor V e o produto do cosseno do ângulo definirá aquilo que nós chamamos de produto interno entre esses dois vetores. Ok? Automaticamente, consigo saber o que é o tamanho. Basta fazer U com U. Isso significa a norma de U vezes a norma de U, vezes o cosseno do ângulo que é zero, que dá 1. Então, automaticamente surge, né? Portanto, quando nós fazemos o produto interno com U, isso dá a norma de U ao quadrado, ou revertemos a própria definição. O que é norma nesse contexto? Bem, nesse contexto de definição, digo que a norma de vetor não é nada mais do que o produto interno raiz quadrada com ele mesmo. Então, vamos usar essas definições que nós dizemos até agora para poder fazer um apelo de uma pequena injeção de algum sentido físico. Porque, por enquanto, é puro algebrismo. Mas, de fato, o que nós vamos... Algumas coisas que nós vamos querer atribuir de informação a esses vetores. Uma delas, por exemplo, é a descrição da geometria de uma peça, ou dos pontos que compõem um corpo ocupando um espaço dentro do nosso espaço físico. Vamos pensar assim, imaginemos, para não ter que formalizar,
demais, por enquanto, as paredes de um laboratório, que depois vamos atribuir a ele algumas propriedades bacanas, como chamada de sistema de referência. E dentro dessas paredes de laboratório, temos o nosso componente mecânico, conhecido vulgarmente na área como, o brinco dele, batatoide, porque sempre vai estar representado dessa forma, para não ter que atribuir uma forma específica. E ele ocupa um espaço dentro desse ambiente físico, tridimensional. A questão é que nós temos infinitos pontos dentro dessa peça, desse componente, e atribuir um nome para cada um desses pontos é uma tarefa árdua, né? Então, de que maneira nós poderíamos fazer isso de forma sistemática e útil? A definição que nós chamamos de espaço euclidiano de pontos, vou colocar aqui o nome, espaço, está se referindo a, vamos colocar aqui, um sujeito aqui, que vamos chamar de um ponto P, e outro camarada que está aqui, que vamos chamar de ponto Q, e ele não está atribuído nenhuma propriedade algébrica em relação a isso. Ele está apenas se referindo àquela partícula que se encontra em uma determinada posição dentro do nosso espaço físico. É claro que, a partir dali, nós poderíamos tentar definir alguma correlação entre esse espaço vetorial que nós trabalhamos até agora e esse espaço de pontos. Então, vou definir aqui como espaço, e esse espaço vetorial é um espaço euclidiano, perdão, vou colocar aqui, é um espaço, vou chamar, um espaço vetorial, um espaço, segundo as nossas definições até o momento, um espaço euclidiano 3D de vetores. Veja só, de vetores. Então, parece meio louco. O que estamos fazendo aqui? Por que estou fazendo uma distinção entre ponto e vetores? Porque o de cima, este que está aqui, ele fala de pontos físicos, pedacinho de matéria que está associado a uma determinada posição. Só que, em vez de dar um nome, Joãozinho, Pedrinho, a esses pontos, eu posso atribuí-los ou vinculá-los com um outro cara, porque temos um certo problema de atribuir nomes, porque teremos infinitos pontos. Então, como temos que fazer operações e contas, é muito mais fácil vincular este sujeito com este. E atribuir a cada um desses pontos P um vetor. E para isso vamos escolher um ponto em particular, que é o ponto que vamos chamar de origem, e vamos juntar esse origem com o P através de um vetor que está aqui. Vamos chamar esse vetor de XP. Então, esse camarada que vamos chamar de XP é um vetor posição. Unindo o ponto O, que é este que está aqui, com o ponto P. Nenhum nem P são vetores, é um ponto. Agora, o vetor que une a origem com o ponto P é um camarada algébrico. Este cara é um vetor de álgebra. E esse camarada se encontra aqui dentro, nessa caixa. Enquanto o ponto P é alguém que está aqui, é físico. Mas essa correlação desses dois faz toda a diferença. Porque agora é como se amarrasse com um parafuso o meu espaço vetorial, que tem um monte de matemática de álgebra para poder fazer conta, vinculado com esse meu ponto físico. E agora deixo de chamar ele de ponto P. Aliás, vou falar indistintamente. Quando eu falo do ponto P e tem uma origem, automaticamente terei o vetor posição que fala dele. Então, é como se amarrasse
o meu espaço inclinado de pontos com um vetor, espaço vetorial, com todas as propriedades que nós falamos agora, né? Vinculado ao primeiro. E com isso eu ganho um monte de propriedades matemáticas e possibilidades de fazer conta, que antes eu não tinha. Me acompanha? É uma construção mental, mas facilita enormemente as contas que eu precisaria fazer. Associado a isso, alguém gostaria de fazer um comentário ou dúvida? A rigor, eu poderia ter passado a minha prosa toda dizendo, olha, aqui temos um vetor posição e tchau, e não falei nada, não fiz nenhuma distinção entre o ponto físico e o vetor que fala da posição dele. Mas para nosso trabalho, e até mesmo a leitura que vocês vão fazer de livros ou de um paper que falem nessa linguagem, é necessário colocar essas distinções formalmente para que vocês não se sintam sem pai nem mãe quando abordam um texto dessa natureza. Um pouco essa disciplina também tem esse intuito, abrir a linguagem da leitura de coisas que vocês precisarão fazer em um determinado artigo que tenha essa impronta. De acordo? Se ninguém quer fazer nenhum comentário, vamos a aproveitar esta, entre aspas, pausa do aspecto puramente algébrico, né? Para definir o que usaremos com uma certa frequência, o que chamamos de sistema de coordenadas. Em definitiva, não é nada mais que uma espécie de procedimento, como o próprio nome significa, um sistema que assigna a um conjunto de números uma determinada posição no espaço. Esses números são as chamadas coordenadas. Então, eles se exigem na definição de uma origem e um conjunto de curvas. Pensemos em formato clássico. Um sistema, vamos pensar aqui em 2D, vamos a limitar, embora aqui en este momento foi feita aqui na perspectiva, né? Uma visão de um espaço tridimensional, vamos a cortar uma dimensão para facilitar a descrição que venho a fazer agora. Então, pensemos que agora as paredes do laboratório são apenas duas fronteiras aqui, né? Ou pelo menos dois eixos, né? E um sistema de coordenadas que tem um valor, vamos chamar de x e y. Se é um movimento, o valor de x entre 0 e um determinado número, mantendo y igual a 0, eu vejo que meu sistema de coordenadas desenha uma curva coordenada deste tipo. Se eu troco y, por exemplo, coloco y igual a 1 e vou variando x, ele vai desenhar outra linha coordenada. E se aí vou sucessivamente. Eu vou trocando y e vou movimentando x, essas são as linhas coordenadas. Se, pelo contrário, fixo x igual a 0 e movimento y, eu vou me movimentar ao longo desta linha coordenada. E por aí vai. Então, essas são as chamadas linhas coordenadas, né? Que para cada par x e y especificado, nós conseguiríamos encontrar uma determinada posição. Esse é um sistema de coordenadas cartesiano. Um sistema de coordenadas cilíndrico, por exemplo, traça que, dado um par r θ, quando o movimento para um θ fixo, o valor de r, teremos uma direção coordenada como essa, uma curva coordenada como essa. Modificamos θ, aumentamos e movimentamos r de volta, temos todos estes raios. Se mantemos o raio fixo e modificamos θ, ele traça este tipo de curva coordenada. Se fazemos um procedimento genérico, coordenadas curvilíneas, eu vou abrir uma outra representação aqui. Teríamos representações genéricas, como, por exemplo, uma aqui
si tenemos un valor, un alfa y un beta como coordenada, si modifica para diferentes valores de beta, o valor de alfa teríamos esas curvas, y si fixo o valor de alfa y movimiento beta, poderemos ter, por ejemplo, estas otras curvas aquí. Esas serían coordenadas arbitrarias curvilíneas. Claro que cuanto más arbitrario, más complicado va a ser fazer algumas contas. Então, por exemplo, voltando para trás e recuperando isto, nós temos uma questão interessante. Que seria a tangente a uma coordenada curvilínea deste sistema cartesiano? E como me parar aqui, fazer uma pequena perturbação na direção x, mantendo y fixo, e dividindo pelo tamanho da perturbação, isso vai definir um vetor tangente a essa curva, que vai ser isto que está aqui. Se, pelo contrário, modificamos o valor de y mantendo x fixo e dividimos pelo tamanho da perturbação, isso vai criar outro vetorzinho tangente, que é esse que está aqui. Esses vetores vão configurar o que logo veremos como base do sistema. Aliás, nós já definimos que era uma base, um número de vetores linearmente independentes máximo que podemos encontrar dentro desse conjunto. É evidente que aqui em 2D o máximo que podemos encontrar como vetores linearmente independentes são 2. E aí teríamos dois vetorzinhos, né? Vamos chamar aqui de o vetor EX e o vetor EY, que são vetores da base. Notemos que não interessa que ponto nós tomamos, se nós tomamos a derivada dessas coordenadas cartesianas, o vetor da base vai surgir como derivada, sempre vai ser o mesmo, né? A posição dele não varia. Então ele fica um único sistema de base para toda essa representação. Já quando estamos no sistema polar, por exemplo, tomemos a derivada neste lugar com relação à coordenada R e vai dar um tangente desse sisteminha desse tipo. E se tomamos a derivada em relação a θ, vai sair um outro vetor tangente, 90 graus em relação ao outro, mas nessa posição. Se o ponto que estávamos considerando é este, a derivada nesse lugar tem isto, e a derivada na outra direção, esta outra que está aqui. Então, vemos que o nosso ER e Eθ dependem do ponto que estamos considerando, enquanto no caso anterior não dependia. Ok. Então já dá para ver de que, se é por uma questão de preferência, parece ser mais simples lidar com este camarada do que com o segundo. E nem falar do último. Que se está num ponto, por exemplo, como esse que está aqui, a derivada em relação a uma coordenada é essa, a derivada em relação a outra dimensão coordenada, essa outra que está aqui. E se estamos num ponto, por exemplo, como este, tudo muda. Não apenas muda a posição dessas tangentes, como muda o ângulo entre esses vetores. Então, todo genérico. Para a felicidade de todos nós vamos a trabalhar com qual sistema de coordenadas em nossas contas? Com o nosso sistema, com o nosso sistema cartesiano. A menos que, por conveniência particular, a gente precise mudar de sistema de representação de posição, né? Isso, como vocês verão, terá dois motivos que vão facilitar nossa vida enormemente. Que os vetores da base não mudam em função da posição que nós encontramos nesse ponto, né? Sempre são os mesmos, e que o ângulo entre esses dois vetorzinhos é 90 graus. Facilita enormemente nossas contas, como veremos um pouquinho na frente. O segundo, isso em contraposição, por exemplo, com o que temos aqui do lado, com o sistema polar, porque por mais que eles são 90 graus um em relação ao outro, eles mudam ponto a ponto. Isso acaba produzindo algumas operações extras nos nossos cálculos, né? Que não deveremos fazer quando trabalhemos com este caso. Que oração aqui? Eu acho que estou fechando. Grande parte de nossas operações poderá ser colocada, como eu disse,
como primeiro sistema de representação, base fixa, para poder fazer a descrição de nossos fenômenos. Existem alguns casos onde, pela geometria da peça em particular, a descrição desse espaço euclidiano de pontos e o sistema de coordenadas para poder falar desses pontos exige, ou se torna mais simples, utilizar um sistema polar para a descrição dos fenômenos, ou um sistema cilíndrico, ou um sistema esférico, ou coisa desse tipo. Mas, em geral, está associado a particular característica geométrica do fenômeno que estamos descrevendo. Podemos, entretanto, montar todo o nosso arcabouço de entendimento em um sistema genérico, simples, como esse que está aqui. Então, a partir deste ponto, podemos retornar a nossos tratamentos em relação à parte algébrica de vetores e poder falar agora de componentes de um vetor numa base, porque sabemos que utilizaremos bases deste tipo, né? Bases onde os vetores são ortogonais entre si. Então, o que interpretaremos como componente do vetor nessa base vai ser particularmente, vamos chamar simples, se comparado, por exemplo, com o que ocorreria com componentes em uma base um pouco mais complexa, como essa de uma base de coordenadas curvilíneas. Então, vamos mostrar qual é a álgebra que define componentes de vetores, né? E que nós poderemos, a partir dali, fazer de diferentes tipos de operação. Algumas já vimos, né? Vamos falar de operações de multiplicação por um escalar, produto interno entre dois vetores, produto vetorial entre dois vetores, e para fechar, um novo tipo de produto que, em geral, vocês possivelmente conhecem pouco, chamado produto tensorial. Isso me dá a base para poder criar as novas entidades algébricas que chamaremos de tensores, que serão aquelas que nos permitirão definir corretamente entidades físicas como tensão, como deformação. Que, por enquanto, se nós não definimos bem essas entidades, essas, chamemos assim, eu chamaria de invólucro, né? É a garrafa onde vou colocar a informação. Se eu não monto bem a garrafa, não vou poder colocar a informação ali dentro. Então, toda essa nossa passagem é a montagem dessas propriedades. E com isso, um par de minutinhos aqui, agora a palavra fica com vocês. Eu vou interromper aqui a gravação